Boa tarde, cola com a gente que está começando a resenha esportiva aqui pelo Facebook do Diário da Região. Eu e meu parceiro Carlos Petrocilo, o Capitão América, o super-herói dos esportes em São José do Rio Preto, vai resolver todos os problemas que acontecem no mundo esportivo. Do auxílio atleta é o principal que você tem que resolver essa semana. Não tem auxílio atleta e nem acesso para a primeira divisão, quanto menos... Bom, não posso falar. Não pode falar, então tá bom. Ao vivo não. Ao vivo não, então tá bom. Bom, a gente chega para o bate-papo para falar o que aconteceu nesse meio de semana, rodadas da Série A3 apenas, Série A2, Série A1, os times da região estão apenas treinando para buscar o melhor desempenho no final de semana. Ou evitar o pior desempenho, né? Quem tem que pôr as barbas, ou melhor, a juba de molho, é o Leão Mirassol, que vai jogar domingo contra o São Caetano lá no ABC Paulista e tem que vencer porque é o lanterna do Paulistão. Tá batendo a porta aí, o rebaixamento tem que agir imediatamente, porque são só 12 rodadas, essa já é a quinta. Quinta rodada, ou seja, já vai para quase metade da competição, né? Para quem aí sonhava, primeiro, também vamos ser realistas, né? O discurso do Moisés Egert, a maioria dos treinadores do interior, o primeiro discurso é esse, né? Lutar para não cair, a permanência. Mas para aquele torcedor muito otimista, a classificação aí também já foi pro brejo, né? Já foi pro brejo, bem... A luta é mesmo contra o rebaixamento e uma luta árdua, né? O jogo lá contra o São Caetano, que também precisa dar uma resposta. Luiz Carlos Martins é um técnico que está há um bom tempo lá já, né? Levou o time da 2-1. São Caetano que tem tradição no futebol nacional e o Martins está sendo já bem impressionado lá também, né? Porque ele ainda não conseguiu engrenar com esse time do São Caetano, né? Lembrando que o Xuxa já se juntou ao elenco, o Xuxa que participou do jogo contra o São Paulo, não participou do jogo contra o Santo André, mas já viajou, está em Sorocaba. O Mirassol está fazendo uma semana de retiro lá em Sorocaba para poder ajustar os ponteiros e buscar essa primeira vitória no Paulistão, né? Está precisando dessa primeira vitória que não veio ainda. Teria que ter, nas contas que os treinadores fizeram aí antes do início da competição, no mínimo 4 vitórias para se garantir na elite. Então já tem que começar por agora e pelo São Caetano, que é um adversário direto nessa briga, né? Sim, e a volta do Xuxa é importante, né? Porque essa má fase do Mirassol aí também passa pelo, entre aspas, sumiço do Xuxa, né? O Mirassol contratou ele como uma referência mesmo dentro de campo. Só que ele só conseguiu jogar contra o São Paulo, também não conseguiu dar o máximo de si, porque vinha de uma lesão, não conseguiu, sem ritmo, não conseguiu mostrar o que tem de melhor ali, né? E quem sabe agora ele descansou a última rodada contra o Santo André, né? Quem sabe ele consiga dar essa resposta que o torcedor tanto precisa dele, né? Não é nem mais questão de esperar, é necessidade mesmo, né? Quem tem um desafio também forte no final de semana pelo Paulistão é o Grêmio Novo Horizontino, vai receber o Corinthians no seu estádio Jorge Ismael de Bias no domingo. Só lembrando que o Corinthians só perdeu um jogo nesse campeonato paulista, né? Assim como o Novo Horizontino também, que está com 7 pontos, o Novo Horizontino está bem, mas outra vez um grande pela frente, né? Ele que já conseguiu segurar um empate contra o São Paulo lá no Morumbi, agora joga em casa contra um time grande. Informação para o torcedor da região que quer ingresso, só tem ingresso na arquibancada geral para o torcedor de Novo Horizonte. A torcida do Corinthians já está esgotado, visitante, cadeira coberta, esgotou. Previsão aí, pouco mais de 10 mil pagantes, até pelo tamanho do estádio, questão de segurança, estão vendendo aí próximo a 11 mil bilhetes, ingressos para essa partida. O charmoso e confortável estádio, né, Jorge Biasi. Novo Horizontino que tem uma notícia muito boa aí, né? O Carrilli tem a intenção de manter mesmo o Casim no time. Então, boa notícia pro Novo Horizontino. Uma ótima notícia, Casim, né? em campo. Casim em campo e vai entrar mais aliviado depois da declaração que o Fagner deu ontem. Um apoio ao companheiro Casim. Falou que o Casim não precisa resolver todos os jogos, ele só tem que ajudar a equipe. Então o Casim tá tranquilo, né? Porque ele vinha se queixando de não ter resolvido os últimos 20 jogos que ele fez pelo Corinthians. Então, quem sabe o Casim sem esse peso também consiga aí mostrar que veio, né? Como diz no futebol.
Mas a torcida está muito animada, né, Oséias? A torcida de Novo Horizonte, né, sempre está animada com o seu time, né? Seja contra um time pequeno, contra um time grande, né? Novo Horizonte é uma cidade que gosta de futebol, a gente viu na Copa Paulista, indo para o estádio, mesmo quando o Novo Horizontino não estava, né, em ação. E até você estava falando a questão dos ingressos lá, né? Você já tem uma parcial, alguma prévia aí de venda de ingressos para esse jogo de domingo? Então deve ser em torno disso aí, o que a assessoria passou pra gente, que é pouco mais de 10 mil ingressos. Então, como os demais setores já estão lotados, a gente deve ter sobrando apenas na geral para o torcedor de Novo Horizonte. Então deve dar um público muito bom lá no domingo. Resenha Esportiva, assim, você participa com a gente, manda o seu recado, dá o seu alô, fala sobre o seu time, quem tá bem, quem tá mal. No meu time, quem tá mal é o Marco Aurélio Barbosa, zagueiro, que hoje em dia só faz propaganda de espetaria. A única coisa que ele faz, não joga mais bola, viu? Eu e meu amigo Gabriel Vidal descobrimos uma coisa do Marcão aí que merece ser investigada, viu? Pirâmide do espeto, né? Bom, o Vitor Stock, semana que vem você está aqui para resenha Tite dos estagiários, né? Diz que o Vasco vem forte para Libertadores. Nossa. Pode printar, pode printar. O Vasco ganhou do Concepción. 4-0. 4-0. O Henrique Fernandes está dizendo grande capitão América, está elogiando o Petrocínio. Então o Henrique Fernandes falando isso, essa é a próxima camisa que eu vou perder, né? Porque ele foi falar da minha camisa do Pica-Pau, que tinha o vermelho do América. A língua dele ela é tão amaldiçoada que o vermelho do Pica-Pau sumiu, caiu na máquina, desmanchou. Obrigado, Henrique. O Rogério Lopes disse: grande Osair e Carlinhos, parabéns por estarem sempre falando do nosso esporte. Lopinho. O Carlinhos, o seu time não está com esta bola não, hein? Amigo, como não? Vai estrear agora Gabigol e tem novo Gabi raio. Banco, né? Temos que mudar o nome do Gabigol, né? Porque todo esse tempo que ele ficou fora do país, os gols sumiram, deixaram ele, só ficou no banco. Você só está falando isso pelo noticiário, você não viu quando ele entrou. Mudou ali taticamente, mas não... É a panelinha dos europeus. Tá certo, olha só. O Petrocínio ele é mais imparcial que um gandula, né? Gente, seguinte, vamos falar também sobre o São Paulo, que ontem teve jogo da Copa do Brasil. São Paulo goleou por 1-0 o Madureira, né? Meu Deus, nossa. Todo mundo esperava uma goleada de São Paulo, marcou os 16 com o Brenner, né? O garoto Brenner, 18 anos. Segundo gol seguido dele, que ele faz pelo São Paulo. Todo mundo achando que ia virar goleada e foi sofrível o jogo até o final, né? Perdeu de levar empate. Lógico que mandou bola na trave lá no segundo tempo, tudo mais. São Paulo sem criatividade no meio de campo. Diego Souza, eu gosto assim, acho ele um bom jogador, tudo apesar da idade, mas não sei de onde tirar essa ideia que ele tem que ser centroavante. Acho que não tem. Ele tem habilidade com a bola, ele sabe jogar. É jogador que sabe jogar, não é caneludo. Mas centroavante ele não tem altura, ele perdeu um gol lá, né? Cara a cara. Eu acho que o São Paulo, quem sabe com essa chegada do Trellis aí, se esse Trellis for resolver mesmo, já estão falando que esse Trellis aí é um Gilberto piorado da Colômbia, né? Quem sabe com esse Trellis aí... É que o Rodrigo despertou o Trellis pro futebol brasileiro, né? Eu não sei disso. O Trellis é aquele atacante que se envolveu com aquela polêmica com o Rodrigo, né, Marcão? Fez aquele Novembro Azul lá, né? Como o Rodrigo já jogou no São Paulo, né? Ele quis apresentar, né, o novo clube, ó. E o São Paulo ganhou o Nenê também, né? Não pode deixar de fazer essa piada, então. Né? E o Nenê? Ganhou o Nenê. Vai bem ou não? É outro velho não, time. Então, ele é velho, mas ano passado ele resolveu alguns jogos pelo Vasco, né? Eu acho que, quem sabe, igual eu tava falando, esse Trellis aí, ele deslanchando ali no ataque, que é onde o São Paulo... Esse menino Brenner aí mostrou que tem personalidade. Ele fez um gol ontem, mas ele já tinha... foi o que mais... contra o Madureira ontem, o Forte Madureira, foi o que mais funcionou ali no ataque de São Paulo. Forte Madureira. Quem sabe o Dorival consiga arrumar esse meio de campo aí com o Nenê. Eu acho que valeria tentar o Diego Souza de volta ali na meia. São Paulo é uma incógnita, né? Ver o que o Dorival faz, né?
O próprio Dorival não está contente, né, com os reforços, né? Ver o que ele faz, até o Cueva lá, será que o Cueva vai embora de vez? Quem que é Cueva, gente, para fazer isso que está fazendo com São Paulo? Nossa, polêmica, que é né? Cueva? Mas isso é bom, a diretoria do São Paulo sempre com muita arrogância, né? Nossa, teve diretor de São Paulo, aquele João Paulo Jesus Lopes, que uma vez deu uma entrevista que ele foi no CT do Mila, que o São Paulo não perderia em nada. Na época o São Paulo não tinha nem cabine, não tinha nem sala de imprensa no CT, na Barra Funda. Agora que eles reformaram esse CT, é muita arrogância. Então eles têm que amargar um pouquinho de Cueva, merece esse castigo. É muito amor envolvido. O Henrique tá falando, nossa, que amor. O Paulo Santos Jatobá, nosso parceiro aqui, está dizendo, boa, Carlos, Santos é Santos, ele é santista também. O Santos perdeu a oportunidade de ter um Jatobá no elenco, né? Com essa Mas grana, o mundo do paratletismo ganhou um campeão. mito, né? É verdade. Osair Carlinhos, ontem tivemos com a comissão das modalidades, prefeito municipal Edinho Araújo, fomos muito bem recebidos e sentimos que algo será feito pelas modalidades de competição. A nossa esperança, deixa eu ler aqui, a nossa esperança é que tudo se resolva. Continuaremos lutando juntos com o apoio dos esportistas. É a palavra do Lopinho aí, está com o perfil do Futebol Futuro, que é a equipe de futebol masculino. Tiveram mesmo reunidos ontem lá, né? Você também teve... Sim. Amanhã a gente tem uma matéria sobre futebol feminino na edição impressa do Diário da Região. Você acompanha amanhã. O Petro esteve lá falando com as meninas que chegaram aí para a composição do elenco do Rio Preto e falou com a Doroteia também sobre essa questão aí que ainda causa um impasse, né? O grande problema dessa questão é que o Lopinho até pode falar se... de ontem para hoje, o que aconteceu, eles não têm uma definição, né? Eles não sabem, vocês vão poder receber tanto. Ficaram de ver caso a caso, mas você vê, nós já estamos começando em fevereiro, né? Quer dizer, elas só vão receber em março. Em março, estão trabalhando até agora. Do andar da carruagem nesse mês agora, né? O futebol feminino, por exemplo, em abril, em março já deve começar o Paulista, dia 17 de março. É uma data prevista, que a federação passa para os clubes começarem ali a ter uma preparação. Ou seja, daqui um mês, falta um pouco para completar um mês aí da estreia. Uhum. E o futebol masculino a mesma coisa, o Jatobá também não sei. O grande problema é essa indefinição no orçamento. O que elas vão ter? A Doroteia ela perdeu 12 jogadoras, ela trouxe 12. Entre titulares, reservas, ela perdeu 12. Até agora ela trouxe 7. Promoveu uma da base e 8. Ela precisa buscar mais atletas aí, mas ela não sabe só com lembrando que forma. O futebol feminino não é só o futebol de campo. A Doroteia representa o futebol de campo e o futebol de salão também. Né? Sim, futebol de salão, né? E é um dos auxílios atletas aí que, como se diz, honra essa cidade, né? Coloca Rio Preto em evidência no esporte. Bicampeão paulista, campeão brasileiro, finalista do último brasileiro. Infelizmente a gente está cansado de falar das conquistas dessas meninas, né? E ao mesmo tempo falando das conquistas, falando também da falta de reconhecimento, né? Porque não basta também a gente só cobrar da prefeitura. Uhum. A prefeitura tem prioridades, né? Até mesmo as empresas, As né? empresas também, né? Os patrocinadores oficiais do Rio Preto masculino podem olhar com melhores olhos aí para o time feminino também, que dá mais retorno de mídia, mais retorno de resultado que o time masculino. Sim, tanto que os jogos do feminino transmitido no canal Sport TV e tudo. Mas você vê, o ano passado, campeão paulista, o time começa o ano, dos patrocinadores que teve ano passado, só um está confirmado. É complicado. E olha, terminou sendo campeão paulista em cima do Santos na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Olha só. E na época muitas promessas, e agora tem que ser cumprido, viu? Jatobá, espero que não acabe o que oferece, infelizmente, dificilmente permaneceremos nessa equipe. É o que está dizendo aqui o Jatobá sobre o que está sendo oferecido pela prefeitura. É aquilo que ele até teve aqui e disse, né? São R$100 mil mês para todas as equipes de competição. Sim. Aí fica impossível tocar isso aí, já que essas... quando ele esteve aqui, a gente até citou as modalidades, né? O basquete cadeirante, o futebol feminino, o basquete do seu Marino Manella, que é o basquete masculino. Só esses três consumiriam aí 3/4 do que está sendo oferecido. A gente não tem assim um valor exato para falar, cortou tantos mil, cortou 50%.
A gente ainda não tem esse valor, até porque as próprias modalidades não conseguiu ter essa resposta da prefeitura. Mas o que falam aí nos bastidores é de 30% a 50% o corte. Você pegar um feminino que o salário maior aí era 1.200, 1.300, você cortar 30%, 50%, você vai pagar 600, 700. Você pega uma milênia aí que se destacou no Rio Preto, ganhando esse 1.200, 1.300, que foi pro Corinthians para ganhar 5.000. Então é um abismo, né? Muito distante. Quase que 10% do que ela ganharia. Sim, hoje. 10% que ela ganharia hoje. Bom, seguindo aí essa questão de esporte local, ontem teve rodada da Série A3, o Rio Preto foi jogar contra o Taboão da Serra, fora de casa, estava vencendo 1-0, um gol contra no primeiro tempo. O Jefferson Paulista fez a cobrança de uma falta, o João Férez, que está aí na foto, participou, mas a bola desviou naquele Diego Souza, que jogou no Palmeiras, e entrou 1-0 o Rio Preto. Aos 43 minutos da etapa final, o Rio Preto levou o empate. Pouco antes, um lance que está sendo colocado como capital nesse empate, nesse tropeço do Rio Preto. O PC, atacante que estava fora por lesão, voltou, foi para o banco, entrou aos 30 minutos e aos 40 ele foi expulso. Levou 2 cartões amarelos, um por uma falta e o outro... Quantos minutos? Em 10 minutos de jogo. O outro, parabéns, hein, PC? Segundo o pessoal, o árbitro disse que ele simulou a falta. O pessoal do Rio Preto disse que o árbitro poderia ter marcado a falta e não ter dado o cartão para ele. Como marcou a simulação e deu o amarelo, era o segundo, ele foi expulso. O Rio Preto ficou com um homem a menos e aí na pressão a equipe do Taboão da Serra fez o gol de empate, 44 minutos do segundo tempo, que é o que consta na súmula, né? A gente estava ouvindo pela rádio, disse que era 43, mas depois lá na súmula consta 44 minutos do segundo tempo, o gol de empate. Traição. Traição. Fala você desse Rio Preto. Ficamos sem palavras. Não, eu tô pensando numa coisa aqui. É porque é o seguinte, você lembra daquele Corinthians do Tite que só empatava, o Ipatite? Empatite. Que ano que foi? 2015? Acho que o Corinthians não foi campeão brasileiro, foi? Foi 2015, o Corinthians foi. Foi, acabou sendo campeão brasileiro. E a gente lembra que o Rodrigo Fonseca foi aí já um dos mestres do Tite, né? Você tá fazendo relações, fez uma... Não, lembra que ele fez uma jogada que o Tite foi num programa da ESPN e falou que aprendeu uma jogada com o Rodrigo Fonseca, um lance de bola jogadas parada. De bola parada. Né? O Rodrigo trabalha muito isso, tanto é que o Rio Preto é forte nisso. Ontem fez o gol em bola parada. Eu acho que esse intercâmbio, então, aí do Rodrigo e do Tite não tá... mas vai engrenar, calma. Jacaré com empatite não vai conseguir Jacaré subir. Com empatite, ó. O Jatobá, né, o Paulo Santos, está falando que o corte vai ser em torno de 70%. Nossa, meu Deus. O Léo Roverini está aqui, que é assessor do Rio Preto, e ele estava ontem lá, inclusive essa imagem aí, essa foto que a gente colocou é dele, né? O Léo disse o seguinte: foi muito falta, Osair. Eu estava atrás do gol. Então, lamentável aí que o juiz prejudicou o Rio Preto, claramente, né? E mais um empate não deixa de ser um bom resultado por estar jogando fora de casa. Né? Rio Preto empatou todos os jogos que ele jogou fora de casa. Numa normalidade de competição, você tem o quê? Vencer em casa, empatar fora, você está no lucro. A única coisa que está pesando no Rio Preto, os 2 pontos que ele deixou de somar contra a Matonense, aí vem o discurso do Rodrigo também, Fonseca, da arbitragem prejudicou, porque foram 2 gols anulados, um de forma irregular. Ou seja, vale então um voto de confiança, né? Ver como que o time vai reagir sábado contra o Mojimirim. Agora tem o Mojimirim, né, pela frente, sábado 4 horas. Mojimirim lanterna, né? Que tristeza, né? Mojimirim ontem vencendo o jogo em casa por 3-1, levou a virada né? De 4-3 do Capivariano, né? Não, Guarati. Do Atibaia. Do Atibaia, verdade. Fica aí também uma dica para a torcida ir no campo, sábado, 4 horas da tarde. Vamos prestigiar, né? Mais uma vez também não basta ficar só cobrando auxílio-atleta. Acho que quem gosta do esporte, vai lá, faz passa um sábado lá, leva o filho, mostra o que é o futebol. Justamente. Futebol não é só, né, Champions League, não é só... Vamos sair do sofá, Premier vamos engrossar League, a massa.
né? Vamos lá na torcidinha da escada lá do Rio Pretão, aquela turma que adora ficar reclamando ali. Ou fica com o Guilherme Baff no alambrado, né? O Bafinho faz pressão em cima do Bandeira. É. O Bafinho vai estar lá. Vai derrubar aquele alambrado igual o Ronaldo fez, né? Qualquer hora o Rio Preto faz um gol, ele sobe lá para comemorar. Sensacional. Com o tercinho no bolso. Com o tercinho no bolso. Grande Guilherme Baff, torcedor assíduo do Rio Preto. Então vamos dar um voto de confiança, né, Zé, pro Rio Preto sábado, né? Tem que ganhar de qualquer jeito, tem que ganhar. Eu acho que esse jogo aí, como se diz, né? A gente já está acostumado a ler muito isso aí na literatura esportiva, né? É o divisor de águas, né? Acabou. O Rio Preto já não tem mais por onde empatar em casa, não tem mais do que se queixar. Se o juiz tem prejudicado, como prejudicou ontem, prejudicou contra a Matonense, o presidente Zé Eduardo Rodrigues aí pode acionar também seu corpo jurídico, sua diretoria, conversa lá na federação, vê o que está acontecendo, né? Talvez o Rio Preto já teve a questão dos gols anulados aqui contra a Matonense, né? Então seria a segunda vez prejudicado pela arbitragem. Uma coisa que a teoria da conspiração, né? Isso sempre tem, né? Ainda mais no futebol, né? Vamos falar um pouquinho disso. Depois daquele texto lá do cara como que foi a compra da Copa de 98, então né? Tem tudo. Vale tudo. Mas a questão do Rio Preto é bem simples. O Rio Preto entrou com um mandato de segurança contra a Federação Paulista ano passado por não fazer valer a lei do Profut, né? No seu direito, inclusive. No seu direito, lógico, ele tinha que fazer. Se a lei é cumprida, o Rio Preto estaria jogando a Série A2, porque o Rio Preto tem CNDs e alguns clubes, ou a maioria dos clubes que disputaram a Série A2, não tinham CNDs, as certidões negativas de débito, ou seja, estavam ilegais na competição. E era para ser critério técnico para disputa de competições, os clubes estarem em dia com suas contas. Então, é direito. E depois disso, eu já ouvi torcedor falando, depois que o Rio Preto entrou com essa ação, agora a federação vai gelar ele. Então é a teoria da conspiração. São 2 jogos em que o Rio Preto acaba sendo prejudicado, né? Bom, mais participação aqui, ó, o Lopinho tá falando que a turma do amendoim realmente é que fica lá naquela escadinha atrás do banco de reservas. O Bocalão, a Gil Rafael tá participando aqui, resenha boa, abraços do professor Bocalão. Vanderlei Luxemburgo da Várzea, né? Ganhou tudo numa década, sumiu na outra, Bocalão. Bocalão, grande Bocalão, um abraço, ele disse que vai estar lá sábado. Santista também, viu? Santista. Sensacional, um abraço, Bocalão, obrigado pelo prestígio. E na Série A3, a região nossa, quem tá melhor das pernas é o Monte Azul, é terceiro colocado. Quem diria, né? Time que foi feito com o único objetivo de não cair. A terceira força da região, Zé, Monte Azul? Terceira força do A3, assim como foi o Corinthians, lugar. Assim como foi o Corinthians no ano passado, tem sido esse Monte Azul? O técnico, o José Francisco Oliveira, assumiu com essa função, ele que está tendo os primeiros trabalhos dele como treinador solo, né? Antes ele estava como auxiliar, trabalhou no próprio Olímpia em 2016. Já tem uma certa idade, né? Ele tem 60 e poucos anos, não, né? Ele é mais novo. Mais novo? O Oliveira é mais novo. E quem tem 60 e pouco é o Gale. Você estava confundindo, né? E o Oliveira montou esse time lá, tem muitos jogadores que são da cidade, o caso do Juca, que fez o gol da vitória ontem do Monte Azul, os 37 do segundo tempo. O Caio, que era terceiro goleiro aqui no Rio Preto naquele ano do acesso, é o titular do Monte Azul nesse ano, né? Então um time aí que foi montado já, ele disse desde o início, com o único objetivo de permanência, está em terceiro lugar. E ontem conseguiu uma bela de uma vitória, 1-0 sobre a Matonense do Tite Vitor Stock, hein, Vitor? Que maravilha. O Olímpia, jogando em casa contra o Barretos, não teve a mesma sorte. Perdeu por 2-1 e perdeu um pênalti. Já no finalzinho do jogo, chance de empate, o Max Pardalzinho bateu canto esquerdo, o goleirão William foi lá e fez a defesa, segurou a vitória do Barretos. E com isso, o Olímpia deixou o G8. Ele estava na zona de classificação para as quartas de final. Deixou o G8 e olha, era o jogo de estreia do técnico Odirley Maurer. Então hoje ele caiu. Tem que ver o que o Niquinha vai falar pro Odirley hoje, porque o Niquinha é zica. Se não caiu, já recebeu uma advertência, né? Se não caiu, recebeu uma advertência. Amanhã quem escala o time sou eu. E se reclamar, não vai pro jogo, e se empatar, tá fora a segunda, né? Vai voltar o Paulinho Fonseca pro banco como treinador. Paulinho e o Estélio, preparador físico.
Brincadeira isso aí, é porque a gente fala isso porque o Odirley já é o terceiro técnico do Olímpia em 5 rodadas. São 5 rodadas da Série A3. Um técnico caiu na pré-temporada, que foi o Edson Porto. Assumiu o Zé Galho Neto, um jogo apenas caiu. Ficou 2 jogos o interino e agora assume o Odirley com a derrota. O Edson Porto foi fazer um jogo amistoso contra um selecionado lá, né? Como diz no interior, um catado lá da cidade, né? Perdeu. Aí o Niquinha, onde já se viu meu time profissional perder para uns botequeiros. Mandou o Edson Porto e mais 8 jogadores. Aí veio o Gali, né? Niquinha quis dar um palpite ali na escalação, o Gali falou não, tchau também. Agora vem o nosso Odirley com um jogo, uma derrota. Força para o Odirley, que crítica disputou o A3 do ano passado com o Desportivo Brasil, né? Teve acesso lá também, atuou no Sertãozinho, foi auxiliar no Barretos. Odirley, que foi zagueiro do próprio Olímpia em 2002. Jogava mais que o Marco Aurélio Barbosa. Ah, mas aí... É fácil, né? Fica fácil. Bom, passando a agenda aí também da região, Série A2, o Votuporanguense joga em Penápolis no domingo às 10 horas da manhã. Votuporanguense conseguiu se recuperar no último final de semana, né? Se recuperar, mas é um outro jogo também, né? Como a gente falou do Rio Preto, um divisor de águas aí, né? Porque passou sufoco contra a Inter de Limeira em casa. Vai pegar um time que ainda não perdeu, né? 3 jogos e um empate. Olha quem tá lá, um esquadrão aqui revelado pelo Rio Preto. Branquinho, né? Branquinho, Leandro Love, que tá fazendo gols, e o zagueiro Nino, que estava jogando no Oriente e voltou pro Brasil agora. Ele que é de Catanduva, assim como o Leandro Love, e os 3 estão lá jogando pelo Penapolense. Que coisa, né? E o Rio Preto procurando jogador aí para disputar uma Série A3, né? Tomara que se reencontra na base aí, né? Para voltar a formar esses atletas, né? É verdade. Ó, Futebol Futuro tá falando aqui que clube que tem presidente que quer escalar não vai a lugar nenhum. Se referindo aí que a gente tá falando sobre o Olímpia aqui agora, né? Bom, vamos ver o que acontece. Fim de semana... Só para não ser injusto então, como o Jatobá falou que o corte pode chegar a 70%, eu falei de 30 a 50 de acordo com as modalidades que eu consegui ali conversar, né? Porque os próprios responsáveis pelas modalidades, eles têm um pouco de receio de conversar com a imprensa nessa hora, de chegar na hora de sentar lá com o secretário de esportes, com o prefeito e ser retalhado, né? Então, eles falam com receio, até o Jatobá está sendo muito corajoso aí, né? A gente está vendo que essa luta também não é só do Jatobá para o CAD, mas para o esporte, para toda a comunidade esportiva de Rio Preto, né? Se o Jatobá falou que pode chegar a 70%, ou seja, é ainda muito mais preocupante, né? Verdade, Precisamos... Seu prefeito, por favor, seu prefeito, reveja esse orçamento, o esporte, o dinheiro que é gasto em esporte é economizado lá na frente em saúde. Isso aí já é fato. Que bonito. É pesquisa. Ó, Série A3, desculpa, não chora, Petrocilo, não chora, contenha suas lágrimas. Série A3, a gente estava falando, Noroeste lidera com 13 pontos e o Capivariano tem 11, é o segundo colocado, Monte Azul tem 10 em terceiro. E aí, o Noroeste, né, já vai fazendo uma campanha. É verdade, aí. Muito boa. O Olímpia está em 9º com 7, mesma pontuação do Rio Preto, que é o 11º colocado, são os times da região. No domingo, ou melhor, né, os 2 jogos no domingo, 10 horas da manhã, Monte Azul e Taboão da Serra, e Olímpia e União Barbarense. Tá? Esses são os jogos dos times aqui da nossa região. E tem final do Super Bowl domingo no cinema, você vai curtir ou não? Não, né? No em cinema casa, não dá né? pra tomar Heineken. Ah, tem que... Não fala marca, você é comercial. Nossa. Isso. Bom, final do Super Bowl domingo, e só para avisando o pessoal que curte futebol americano, na próxima semana o novo técnico do Rio Preto Vilers vai estar aqui na resenha de quinta-feira para bater um papo com a gente, falar sobre esse projeto aí, tá bom? Olha, pessoal aqui participando, choveu participação agora, hein? O Lopinho falou que isso está acontecendo. O Ramon Arnal, amigos, xadrez 75% a menos. Olha aí. Xadrez tetracampeão dos Jogos Abertos do Interior. Olha só o tamanho do corte. O Cuscuz também está participando aqui. Boa tarde, Osair. Lamentável o que estão fazendo com o nosso esporte em Rio Preto. Um grande abraço. O Wagner Cano, Rafael Grampola está arrebentando no Joinville. Ele ele era do Rio Preto, foi revelado no Rio Preto. Wagner, né? Obrigado. Eu ia falar o nome dele, acabou passando aí também. Grande Rafael Grampola.
O Osair, temos o Ramon, que este ano faz 40 anos que representa Rio Preto nos jogos oficiais, né? Verdade. Então um corte bárbaro aí dentro do auxílio atleta de Rio Preto. Lamentável. Como que você mantém uma equipe, né, que você chega, ó, você vai competir aqui, mas a partir desse ano eu vou te pagar 75% a menos. Você ganha R$100, você vai ganhar R$25. Eu ia falar assim, se fosse um salário grande, né? Os jogadores estão ganhando 5 pau por mês, vamos tirar, vamos pagar só 1.500. Aí era algo para se questionar. Agora, um auxílio de 1.500, se você tirar 70%. E 1.500 é o teto, né? Mas tem auxílio aí de R$300, né? 1.500 é o teto. Lamentável. Mais um convite para você que acompanha a nossa resenha. Amanhã tem basquete, Catanduva contra o time de Campinas, o Vera Cruz de Campinas, que é líder, 4 jogos, 4 vitórias. O Bax Catanduva não venceu nenhum jogo ainda, 3 jogos, 3 derrotas. Então vai ser um duelo muito complicado para o time de Catanduva. Mas a gente fica na torcida. Sexta-feira, 9 horas da noite, tem transmissão pelo site da LBF. Sim. Só sobre o auxílio atleta, é um assunto que deixa a gente muito indignado. A gente agradece não, né? A gente enaltece a administração da Edinho por ela ter feito um pente fino, por ter feito um limpa. A gente viu na época da administração anterior, do Valdomiro, perto da campanha eleitoral ali, o auxílio atleta chegando a 8 milhões. Com o Edinho, o auxílio atleta caiu para 3, 4 milhões. Fez um limpa mesmo, tinha cabo eleitoral, isso foi mostrado pela justiça, pela imprensa, cabo eleitoral recebendo dinheiro, né, que era para ser destinado, troca de favores. Muita troca de favores, era muito, fulano pode me ajudar, não, eu vou te arrumar um negocinho aqui na Secretaria de Esportes. Quem representava voto tinha um auxílio para poder fazer parte do Então essa parte foi feita, só que agora, cadê o dinheiro, né? Sumiu desse tanto, de 7 milhões, 8 milhões, vamos ter 1 milhão para poder aplicar no esporte desse ano? Sim. É lamentável, né? Bom, é isso aí. Vamos terminar nossa resenha esportiva aqui, já falamos demais. O Marcão tá cansado, né, Marcão? Nós estamos cansados dele. Nós estamos cansados dele também. Esse jogador que jogou só um tempo no América. Você não vai falar do América? Como você não vai falar do América? E o reforço? O reforço, o América é engraçado, ele contratou um reforço. Não tem técnico, mas tem um reforço aí. Ou seja, aí se o treinador chegar, ele vai ter que ver se aprova ou não. Tá parecendo aquele filho da dona do garimpo, da novela das 8 lá, esse jogador, né? É o Guterres. Não posso perder a piada, né? Não posso perder a piada. O Guterres, que é jogador do Bruno Garisto, né? É da Brumed Esportes. O Bruno que vai ajudar o América indicando jogadores da divisão, segundo ele passou a informação pra gente ontem. E o América que está negociando com o Tupanzinho para ser o seu treinador. Diz que segunda-feira Tupanzinho vem para uma resenha com o italiano. Essa negociação já está mais longa que a do Lucas para sair do PSG, né? Que verdade. Foi concluída ontem. Do Coutinho também, né? Está se equiparando ali. Lembrando que ele já falou com o Luiz Carlos Ferreira, falou de outros treinadores aí que iria no América, Como chama essa novela? Talismã, né? Novela Talismã. Tupanzinho foi o talismã do Corinthians. A gente tem o talismã do América, né? Mas assim, são várias as frentes de negociação do América. Também a gente colocou nessa matéria de hoje aí que o Marcão colocou para vocês, que o Jean Xera, aquele Jean Xera do que Santos, saiu merecidamente do Santos, né? Ele está sendo aí alvo também de negociação do presidente Luiz Donizete Pietro, o italiano, para vir reforçar o América na Bezinha. Nessa novela Talismã. Isso te cheira bem, Marcão? Não te cheira bem? Que trocadilho, hein, Marcão? Sensacional. Bom, é isso aí. Então a gente fica na expectativa. Hoje devem sair os grupos da segundona e na expectativa que o América defina quem será o seu comandante. O Tanabi, que também... Perdão, Tanabi não, José Bonifácio. Confundi porque o Irineu é o presidente do Bonifácio agora, estava em Tanabi. Está marcada a apresentação para segunda-feira. O Paulo César dos Santos, o PC, que já trabalhou na Copa São Paulo de Juniores, vai ser o técnico da equipe. Início, na segunda-feira, o trabalho da equipe. E Catanduva já tem os seus times trabalhando, né? O Grêmio Catanduvense com o Jorge Saran e o Catanduva FC com o Ney Silva, né? Ney Silva, que foi técnico, aquele técnico do América que tinha o Luan. Os dois, né? Então, os times da região já trabalhando para a Bezinha, o América ainda atrás do treinador. Bom, gente, é isso aí. Um abraço e até segunda-feira com mais uma resenha aí, eu e o Capitão América. Valeu, galera. Nosso herói.